Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Quem é o rei Abias e por que ele reinou tão pouco? Nós encontramos no segundo livro de Crônicas um pouco sobre ele, o reinado de Abias, no capítulo 13. E ele começou a reinar, filho de Roboão, e reinou apenas 3 anos e morreu. Foi-se embora, dando lugar ao filho Asa, que reinou muito tempo lá, cerca de 40 anos. O Asa reinou muito tempo, mas o Abias reinou apenas 3 anos. Ele era filho do Roboão, filho de Salomão. E o Abias não deixa um testemunho muito bom na história e, no entanto, ele foi talvez o protagonista da maior vitória em guerra, que matou mais gente em Israel. Talvez a guerra que matou mais gente em Israel tenha sido a guerra dele contra o Jeroboão. Ele era rei de Judá, o país já estava dividido, a tribo de Judá ficou ao sul, posteriormente Benjamim se agregou, mas o reino do norte ficou com as outras 10 tribos. Há uma discussão sobre Simeão, que inicialmente estaria misturado na tribo de Judá, mas depois passou para o norte, foi habitar em outro lugar. É uma certa discussão que não fica clara na Bíblia. Mas o fato é que cerca de 10 tribos estavam com Jeroboão ao norte, inicialmente muito mais forte, e o Abias ao sul, que ficou com Judá. E o espólio de Davi e Salomão, ou seja, o que sobrou de Davi e Salomão e até do Roboão. Mas toda a glória que Davi ajuntou e Salomão aumentou, tudo isso foi embora. As riquezas foram embora no 5º ano do Roboão, quando houve uma invasão do Egito. E eles não destruíram muita coisa, levaram apenas as riquezas de Salomão. O Egito veio no 5º ano do Roboão, invadiu Judá e Jerusalém e levou toda a riqueza, tudo que tinha valor, e largou o Roboão para lá. E o Roboão continuou a reinar, foi muito humilhado durante o reino dele, manteve uma certa disputa com Jeroboão, nunca uma guerra frontal gigantesca, mas essa guerra veio acontecer na época do filho do Roboão, que era o rei Abias. O rei Abias parece que foi levantado por Deus só para aquilo. A única coisa boa que ele fez em 3 anos de governo, que também foi muito pouco, foi aquela guerra. Ele se preparou para a guerra e usou de vários argumentos para tentar intimidar o Jeroboão ou fazer o Jeroboão desistir da guerra, mas não adiantou. O Jeroboão não queria ouvir conversa. O Jeroboão era um homem de ação, um homem muito prático, e preparou a guerra contra o Abias. Enquanto o Abias fazia um discurso, o Jeroboão não ouviu o discurso e ainda mandou que uma parte do seu exército fosse depressa cercar o Abias por trás. Quando o Abias, muito ingênuo, verificou, ele estava com um exército menor cercado pela frente e por trás, que é a pior coisa que podia acontecer numa batalha naquela época. O rei ficava no meio com o exército dele e um adversário pela frente e uma emboscada por trás. É a pior coisa que podia acontecer e aconteceu. Quando Abias viu a situação em que ele se encontrava, entrou em pânico, em desespero e clamou a Deus: Senhor, socorre! Senhor, atende! A única coisa boa que o Abias fez na vida foi isto. Porque, no mais, ele era filho do Roboão, que era um Maria vai com as outras, muito fraco,
não tinha decisão firme, era um vai e vem danado. Quando estava no aperto, ele voltava para Deus, mas depois largava Deus de lado. E ele transmitiu isso para o Abias, que a Bíblia não cita como um rei bom. O Abias também se enveredou pelos caminhos de pecado do pai Roboão. Mas naquele momento, quando ele viu a guerra, ele enfrentou a guerra. Quando viu que não estava preparado para a guerra, porque ele não se precaveu, ele tinha adversários pela frente e por trás, ele fez clamar a Deus, clamou a Deus, e mais uma vez Deus agiu, mostrando que Deus atende a todo aquele que clama a Ele. Então, aprenda, meu irmão e minha irmã, o segredo, ainda que a sua vida não esteja totalmente correta, mas aprenda a clamar a Deus, aprenda a invocar o nome de Deus. Isso é o que cada um de nós tem que aprender, usar a fé, os dons espirituais, usar a nossa fé no sacrifício válido, eficaz, que Jesus já fez por nós na cruz. O sacrifício de Jesus é eficaz, é poderoso, é válido diante de Deus. E quando você está invocando o nome do Senhor, tomando posse dos efeitos do sacrifício dele, então você está usando a sua fé, e não pelo seu mérito, mas pelo sacrifício de Jesus você vai alcançar a vitória. Foi o que o Abias fez, e Deus deu uma grande vitória. Só naquela batalha morreram 500.000 soldados do Jeroboão, homens escolhidos, homens preparados para a guerra, na maioria chefes de famílias. Foi um arraso. Dali por diante, Israel, o Reino do Norte, nunca mais recuperou a força, a sua capacidade, nunca mais foi um país grande e poderoso. Naquela batalha, Israel foi totalmente humilhado e arrasado. Repetindo, 500.000 pessoas, 500.000 homens escolhidos morreram numa batalha só. E o Jeroboão voltou humilhado, e o país foi definhando cada vez mais o Reino do Norte até acabar. O Abias não era grande coisa, e aí Deus o tirou de circulação. Ele morreu. Não se sabe, não se tem muito detalhe sobre isso, mas antes de morrer, o que ele fez? Seguiu seu avô Salomão e botou seu coração em mulheres e prazeres da vida. E ele se fortificou, o Abias, tomou para si muitas mulheres e gerou muitos filhos e filhas. Essa foi a vida do Abias, e depois morreu. Deus não estava honrado com aquela vida, embora ele tenha alcançado uma grande vitória que poucos tiveram em toda a história de Israel. Já o filho dele, Asa, foi um rei excelente que buscou ao Senhor, prosperou, honrou a Deus. Deus tirou o pai para deixar o filho. Preste atenção que muitas vezes Deus faz a mesma coisa. Quando Deus tira um pastor, morre, uma situação acontece, é porque Deus quer substituir aquilo por uma grande sequência. Deus quer fazer algo novo, mudar, Ele quer fazer algo novo, então Ele tira o que já está envelhecido para colocar o novo. Deus tem esse poder. Tirou Abias para colocar o Asa, que foi um grande rei. E quando as coisas acontecerem na sua vida também, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Deus é soberano, Ele sabe o que faz. Ele está sempre querendo o melhor para seus filhos. Quando Deus tirar um emprego de você, é porque Ele tem algo melhor para você, ou porque aquele emprego não está sendo bom, ou porque você está se corrompendo naquele emprego, ou você está se humilhando naquele emprego. Então Deus tira para dar a você uma condição melhor. Deus quer sempre o melhor para você e para o povo dele. Quando
uma igreja, por exemplo, perde um local que alugava aí, o senhorio aumenta o preço do aluguel ou bota para fora a igreja, é uma humilhação muito grande. Eu já vi isso acontecer muitas e muitas vezes. A igreja aluga um espaço, o povo se acomoda, está tudo bem e de repente muda tudo e eles perdem, tem que ir para outro lugar. É uma humilhação, mas é uma mudança necessária para algo melhor. Entenda, irmã, que Deus faz coisas mudarem para o melhor. Quando você tem uma enfermidade, ou perde o emprego, ou quando tem uma crise em família, é porque Deus quer guiar você para uma situação melhor. Eu estou lembrando de um irmão recentemente batizado. Ele diz que passou 4 anos em cima do muro, até que a esposa se enjoou dele, foi embora, pediu o divórcio, ele ficou arrasado. Agora sim, ele está tendo oportunidade de se definir com o Senhor. Ele entendeu isto. Infelizmente, foi assim. Poderia ter sido diferente se ele não tivesse ficado 4 anos em cima do muro, na linguagem dele. Então, meu irmão, se você está numa situação difícil, procure ver a vontade de Deus. Se Deus tirar alguma coisa de você, pense que Deus quer dar algo melhor. Ele é Deus, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele quer o melhor para seus filhos. Não reclame se você perder alguma coisa. Não reclame se você perder alguma coisa. Deus quer te dar algo melhor.